O Abel, ele tem a obrigação, ele tem esse dever de tornar os problemas de campo do Palmeiras se tornarem interessantes. Ele é o técnico para isso. Boa, boa, muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, tem um assunto aqui para falar para vocês, com vocês, na verdade, expor aqui meu pensamento, compartilhar a minha opinião, a forma como eu penso, o meu raciocínio sobre esse tema que, na verdade, é o título do vídeo. Eu tenho percebido, e isso eu acho que é completamente normal, dentre essa era Abel aí de quase 5 anos, um trabalho longevo que foi sim vencedor, e com títulos muito expressivos, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e outros, né, como Paulista, Supercopa, Recopa. É claro que muitos palmeirenses, principalmente da nova geração, estão desacostumados a perder. Sim, desacostumou, né? Parte da torcida do Palmeiras se inflama muito quando o time perde, quando o time não vai bem, quando o time, na verdade, quando o resultado ele condiciona a análise. Por quê? Porque muita gente tem falado que o Palmeiras não tem jogado bem, que o Palmeiras não tem apresentado repertório tático, que o Palmeiras só tem uma jogada, que é bola no Estevão. E eu quero compartilhar aqui o meu pensamento com vocês, porque eu acho que existem algumas diferenças, sobretudo, na verdade, são duas diferenças que eu quero aqui expor o meu pensamento para vocês. E agora é uma tônica, né? Quando o Palmeiras perde, começa o caça às bruxas, né? Então, até o jogo contra o São Paulo, tava tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso, todos somos um voltou, o Vitor Roque chegou e trouxe um ambiente novo, trouxe uma esperança, trouxe um ambiente mais leve para o grupo, trouxe também para a torcida, né? Então todo mundo ficou muito contente, muito feliz. E depois dessa derrota contra o Corinthians, o que é natural ter esse caça às bruxas, enfim, não de forma exagerada, eu nunca vou defender aqui extremos, e sim o equilíbrio, parcimônia, né, a conscientização, ter consciência nas falas, porque aqui a gente tem sim responsabilidade no que a gente fala. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo aqui, eu acho que a gente precisa separar algumas coisas. Primeiro, tomada de decisão dentro do campo versus esquema tático. Eu acho que a gente tem toda a liberdade do mundo, inclusive a gente pode e deve questionar o esquema tático, e eu acho que a gente tem essa liberdade de não gostar do modus operandi do Abel, do estilo de jogo do Abel. Querer que o Palmeiras jogue como o Flamengo, por exemplo, pegando o Flamengo como exemplo, que joga muito pelo meio de campo, praticamente todas as jogadas passam pelo meio de campo, que é articulado no Flamengo, sufocando pelo meio de campo, construindo jogadas pelo meio de campo e acionando seus pontas praticamente lá no último terço para um complemento de jogadas. A meu ver, no trabalho de hoje do Abel, eu acho que isso é impossível, porque são técnicos que pensam futebol de forma diferente, enxergam futebol de forma diferente, né? O Abel, ele é muito claro que hoje, né, principalmente já isso vem desde 2000, final de 2023, 2024 foi assim, e 2025 continua desse jeito. O Abel, ele usa os pontas para construir jogadas, diferente do Flamengo. Por quê? Novamente, são técnicos que pensam futebol de forma diferente. O Palmeiras aciona, sim, é verdade, quase que 100% das jogadas aciona o Estevão. Ele é, sim, a válvula de escape do Palmeiras por dois motivos. Primeiro, pela questão física, ele é muito ágil, muito veloz, e porque tecnicamente ele é sim esse jogador que desequilibra, ele é muito acima da média. Então o Abel utiliza ele realmente, eu acho que isso não seria diferente em qualquer outro clube que ele estivesse, porque o clube que tem um jogador com as características e com a qualidade técnica extremamente acima da média, como o Estevão, é evidente que as bolas vão passar no pé dele quase que sempre. Isso não é o Palmeiras, e sim
A maioria dos clubes. Ou seja, o Estevão no Palmeiras, ele é um ponta construtor. E eu enxergo que teve sim uma adaptação ao longo dos anos no estilo de jogo do Abel Ferreira, né? Acho que vale lembrar que na chegada do Abel, o Palmeiras jogava como? De forma reativa, né? Então passou a adaptar seu jogo em determinado momento a construir mais pelo meio. Isso lá em 2022, 2021 até, mas 2022 que tanto que muita gente fala que o Palmeiras era aquela máquina em 2022. Por quê? Porque construía assim algumas jogadas pelo meio, mas como? Na transição ofensiva, né? Tinha como, vamos lembrar lá, o Danilo, ele era muito responsável por fazer essa construção, essas construções de jogadas no meio de campo do Palmeiras, porque tinha o Danilo como aquele primeiro homem à frente da zaga, ou seja, um volante de contenção muito diferente do que a gente tem hoje no plantel, no elenco. Então, o Danilo, ele era um ótimo passador, ele era aquele volante de contenção que não parecia um volante de contenção. Ele era aquele cara que fazia aquele passe que quebrava linhas e em 5, 6 toques o Palmeiras já estava na área do adversário. Ou seja, existia sim uma construção pelo meio de campo que passava pelo Danilo, pelo Zé Rafael, pelo Scarpa e pelo Veiga. Então, existiu sim uma adaptação no estilo de jogo do Abel Ferreira, no esquema tático, né? Hoje, o Palmeiras não joga mais dessa forma, né? Como eu falei, são pontas construtores. E o nosso meia armador, nosso meia articulador, que deveria ser Rafael Veiga, ele joga praticamente como um falso 9. Ele joga praticamente como um segundo atacante, que já deu certo, sim, mas lá atrás, como eu falei, tinha essa construção. Então, deixava o Veiga, assim, mais livre, mais apto para chegar como esse elemento surpresa. Foi o gol de 2021 contra o Flamengo. O Veiga chegou como esse elemento surpresa e como ele tem a finalização boa, de média a longa distância, ou até mesmo da pequena área, isso deu muito certo em anos anteriores, né? E como eu falei, hoje o Palmeiras não joga mais dessa forma. E algo que tem circulado e hiperventilado na nossa torcida, o pessoal tem falado muito, né? Ah, mas isso é muito pouco pro Abel Ferreira, né? E até aí, gente, eu concordo, tá? Eu acho que o Abel hoje ele tem muito recurso a título de material humano dentro do elenco para apresentar mais, sim, para apresentar mais repertório, né? Não se resumir somente a jogadas com bola longa, bola no Estevão, aquela estilingada da defesa lá pro ataque, os cruzamentos também que têm sido muito pertinentes, que têm sido muito repetitivos nas jogadas do Palmeiras. Como eu já falei aqui várias vezes, gente, o Abel, ele tem a obrigação, ele tem esse dever de tornar os problemas de campo do Palmeiras se tornarem interessantes. Ele é o técnico para isso. E, gente, de novo, eu não duvido da capacidade do Abel Ferreira. Já falei aqui que um jogador, ele não desaprende a jogar. Ele passa por uma fase ruim que existem circunstâncias nessa fase ruim, mas ele não desaprende a jogar, sobretudo quando já se provou, tanto em território nacional ou até mesmo fora daqui do Brasil. Então, eu acredito nesse meu raciocínio, acredito nessa análise. A mesma coisa com o Abel. Já se provou, já se comprovou aqui no Brasil e fora também, ganhando títulos expressivos como Libertadores e tudo mais, que é um técnico que é hábil e extremamente capaz de comandar um clube gigante como o Palmeiras, né? E novamente, acho pouco sim o que tem apresentado no Palmeiras. Falta repertório tático, falta variação de jogo, falta alternativas, soluções. Muitas vezes o Palmeiras não era brilhante, mas era eficiente. Hoje não tem sido eficiente. Bola na rede, não tem acontecido isso. Agora, tem uma outra parte nessa conversa, uma outra parte que é o meu modo de pensar, o meu ponto de vista que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Se o time cria, chega no último terço do campo e o time não consegue finalizar e ser efetivo, de quem que é a responsabilidade? É aí que fica essa pergunta para vocês. Porque aqui, gente, não interessa como o time chega na área adversária, tá? Você pode não gostar do jeito, do modo como o time chega
na área adversária. Mas chega, sendo 1000 vezes pelo Estevão pela direita, seja pelos cruzamentos, seja pela bola estilingada lá da defesa até o ataque. Mas a verdade, o fato é que a bola chega. Você pode não admirar, achar que isso não é vistoso, mas que a bola chega no ataque, ela chega. Até porque, pegando somente o recorte do jogo contra o Corinthians, o Palmeiras teve 28 finalizações e não conseguiu uma bola na rede, não conseguiu fazer um gol. E outra coisa, muita gente falou, poxa, o Palmeiras levou um nó tático do Corinthians. Não enxergo dessa forma, gente. Vou te explicar o porquê. O Palmeiras não ficou preso na marcação do Corinthians. O Corinthians levou vantagem em alguns duelos no meio de campo, com 2 jogadores. O Carrilho, mais precisamente, que eu acho que ganhou muitos duelos no meio de campo contra o M. Martinez, e o Memphis Depay. Então, desses duelos ganhos, 2, o Corinthians chegou no gol do Palmeiras. Um foi com o Yuri Alberto, que ele chegou na área e o Mike, se eu não me engano, tirou a bola perto do gol. E a segunda vez que chegou foi o gol, que foram falhas de tomadas de decisão. Essa é a diferença. Foi uma tomada de decisão errada que começou com o Estevão, depois com o Rios, que para mim foi o principal erro, e terminou, a meu ver, com uma falha defensiva do Mikael, que ele poderia ter cercado mais, ele poderia ter sido mais ligeiro e ter tirado essa bola do Yuri Alberto, e teve a não defesa do Everton, que para mim era assim uma bola defensável, como eu falei no meu último vídeo. Para o calibre de goleiro como é o Everton, eu acho que daria sim para defender essa bola. Eu acho que como um goleiro como ele, é uma bola assim defensável. Mas entendam, a tomada de decisão é diferente do esquema tático. O Palmeiras levou o gol do Corinthians por erro defensivo através de tomada de decisão. De novo, começou com Estevão, Rios, Mikael e a bola defensável do Everton. Mais um exemplo de tomada de decisão. Aos 47 do segundo tempo, Felipe Anderson entrou e ele tinha ponta livre para tentar uma jogada e ele recuou para o zagueiro, recuou para o Mikael. Mais uma tomada de decisão do jogador. Então, gente, eu acho que para finalizar e para deixar esse vídeo aqui o mais transparente possível, o mais cristalino possível, eu acho que existem sim erros por parte do Abel e, obviamente, comissão técnica em não conseguir fazer esse time jogar mais bola através de variação tática, através de sistemas de jogo. E também tem o outro lado, que é o que o Abel Ferreira não controla, as decisões dos jogadores dentro de campo. De ter um sistema de jogo do Abel Ferreira atual, de 2024/2025, e você concordando ou não com esse sistema, existe um sistema de jogo, mas que as peças desse tabuleiro não têm sido efetivas, ou seja, como eu falei, bola na rede, conclusão, gol. Né? Até porque acredito que ninguém estaria com esse discurso se de 28 finalizações que o Palmeiras teve contra o Corinthians, 2 ou 3 bolas tivessem entrado no gol. Né? Então, por exemplo, se fosse uma das 300 bolas que o Estevão recebe, ele tivesse avançado, quebrado linhas, tivesse cruzado e alguém tivesse chegado. E se tivesse sido gol, ninguém estaria reclamando. Então, novamente, gente, o que eu quero passar para vocês, existem os erros por parte da comissão, que precisa sim apresentar mais repertório tático, mais variação de sistema de jogo, e existe também a tomada de decisão dos próprios jogadores, que isso Abel Ferreira, comissão, Leila, Barros, torcida, não controla. Combinado, gente? Eu quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários 2 ações que são muito importantes. Você curtiu o canal, não me conhecia? Curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. É muito importante para a gente que produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube, cada vez crescer mais o canal e propagar a mensagem para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Deixa seu like também. Se você não gostou do conteúdo, não gostou do vídeo, não gostou do canal, não tem problema nenhum, quer deixar seu dislike, pode deixar o dislike, é a sua manifestação, como eu falei, não tem problema nenhum. Combinado, gente? Bom, volto nos próximos dias
E nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.